O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou hoje que o tribunal expandiu a sua atuação nas últimas décadas e defendeu a criação de um código de conduta, código de ética para os juízes, para magistrados. Vamos acionar a Júlia Firmino. Júlia chega ao vivo, vai trazer os detalhes da notícia. Júlia, um dos objetivos, então, da gestão do ministro é justamente a criação desse código de ética. É o que vem sendo discutido, né? Bem-vinda. É isso que a gente tem visto, né, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, como você disse, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, fez, então, esses apontamentos, né? Disse também que os magistrados devem manter um comportamento irrepreensível, não só na vida pública, mas também na vida privada. E aí acrescentou, afirmou que o tribunal ampliou essa atuação, né? Realmente aumentou a atuação nos últimos anos e que, por isso, precisaria, então, de uma autocondenação, esse código de ética que já tem sido aí um objetivo dessa gestão de Fachin. Um projeto que é um projeto principal, né, dessa gestão. E aí, entre os apontamentos que Fachin fez durante esse discurso, ele apontou 10 princípios. Eu destaquei aqui alguns deles, né, em relação à atuação dos juízes. Diz que a proibição de presentes e benefícios pessoais em processos deve acontecer, além de guardar segredo sobre processos em aberto. Nosso editor Pedro Vitor Caniato já separou um trecho dessa fala de Fachin sobre esse contexto todo. Vamos acompanhar? Guarda a imparcialidade como valor maior, reconhecendo que a imparcialidade é dever do magistrado e que não deve adotar comportamentos que possam refletir favoritismo, predisposições ou preconceitos. Mantenha a integridade na vida pública e privada, uma vez que deve adotar comportamento irrepreensível na vida pública e privada. Rejeita vantagens, presentes ou benefícios. Por isso que é vedado receber presentes, benefícios ou vantagens de pessoas interessadas em processo. Nessa mesma oportunidade, Caniato, Fachin também destacou que os ministros devem ter humildade para reconhecer os próprios limites e que ainda devem ter coragem de recuar, aliás, para poder avançar, reconhecer que os tribunais não são onipotentes e que também se submetem à Constituição, ou seja, às leis aqui do nosso país. Tudo isso em um contexto, Caniato, em que o próprio Fachin já teria então defendido o fim dos penduricalhos, aqueles benefícios a mais que muitos integrantes da corte já recebem, né? A gente segue acompanhando tudo por aqui, traz mais informações ao longo da programação, porque é um assunto que traz aí muita polêmica, muita discussão. Volto com você. Com certeza. Vamos analisar aqui com os nossos comentaristas. Quero agradecer a Júlia Firmino pela participação, os destaques, e foi legal que durante a fala dela passa um carro, o motorista, o pai, possivelmente para e a criança começa a dar tchau para a câmera. Depois você olha, viu, Júlia? Foi a participação especial do menininho no meio do link da Júlia. Bem, uma rápida parada, mas eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Mas eu sigo aqui debatendo, analisando essa manifestação de Luiz Edson Fachin, presidente da Corte Suprema, e nessa aula para alunos de um curso de Direito, ele trata das questões que envolvem a possibilidade de criação de um código de ética de conduta. Ele é defensor, inclusive, da criação desse código. Passar para os nossos comentaristas, vamos começar com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila é um defensor, né, desse código. Por diversas vezes ele entende que é preciso, sim, estabelecer limites diante do que nós estamos acompanhando, esse cenário de insegurança jurídica, invasão da prerrogativa de atuação dos poderes. Dávila, chama a atenção os destaques do ministro Fachin. O ministro precisa ser imparcial, precisa ter uma conduta irrepreensível, integridade na vida pública e privada, tem que rejeitar vantagens, presentes, benefícios. Os ministros devem ser humildes, né? Devem ter humildade e devem, muitas vezes, recuar para depois avançar, né? Deve ter humildade para, inclusive, reconhecer quando está errado. Enfim, muitos diriam, poxa, eu achei que eles já soubessem disso. Mesmo assim é importante ter o código?
É importante, como eu disse, o código não é nenhuma bala de prata, mas apenas reiterando isso, significa que não existe esse clima na Suprema Corte. Então, quando o presidente da Suprema Corte menciona um rol de 10 medidas que não existe na Corte, o que ele está dizendo é que, essa Corte precisa tomar juízo, precisa recuperar o seu ato, precisa recuperar a sua dignidade. Então, é um bom ponto. Mas, Caniato, o ponto é que este receituário de 10 pontos do Fachin é aspirina em tratamento de câncer. Agora, é bom dizer, mas não vai resolver nada. A gente precisa resolver o câncer. E o câncer, ele pode ajudar a resolver tomando pelo menos 3 medidas fundamentais. Primeiro, acabar hoje à noite, para a gente publicar amanhã aqui no Pingos nos Is, o inquérito da fake news. Esta é a primeira medida fundamental, acabar com essa excrescência inconstitucional, arbitrária, que persegue jornalistas, que persegue pessoas com decisões monocráticas. É uma vergonha, fere o princípio da cláusula pétrea da Constituição. Ele pode acabar isso com canetado hoje à noite. Ele já faria um grande bem. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida é apoiar integralmente o relator ministro André Mendonça, que está sendo sabotado por seus colegas que não querem ver essa história do Banco Master prosperar. Então, dê apoio incondicional. E cada vez que a turma começa a sabotar, tem que chegar, levantar, falar para. Opa, o relator da matéria é André Mendonça. Não adianta querer ficar fazendo puxadinho e atalho para tentar enfraquecer ou criar problema para o relator. E a terceira medida, Caniato, é justamente essa que ele anunciou hoje. É começar a tomar essas medidas para mostrar que, pelo menos, a Corte está tomando um senso de vergonha que se perdeu, de honra do cargo. O Beraldo fala isso sempre aqui, precisa ter um mínimo de dignidade. Então, ele expressar isso significa que isso se perdeu na Corte, que precisa voltar à Corte, porque senão não faria sentido a medida. Então, se tomar essas 3 medidas, ele pode ajudar muito a começar a tratar do câncer da arbitrariedade, do câncer de uma Corte Constitucional que abandonou a Constituição e cada vez mais interpreta a lei de maneira subjetiva. Isto é um absurdo que precisa parar imediatamente. E ele tem a caneta e o poder para começar a mudar o destino do STF. Pois é, estamos recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Há pouco a nossa repórter Júlia Firmino trouxe destaques da manifestação de Edson Fachin, que é presidente do Supremo, mas em uma aula magna de uma instituição de ensino de Brasília, salvo engano, destacando a necessidade de criação de um código de conduta e listando 10 itens fundamentais para um magistrado, para um juiz de direito. E ele menciona vários itens, mas também uma conduta irrepreensível desses magistrados, Cristiano Beraldo, que podemos entender qual é a leitura que devemos fazer desse posicionamento de Luiz Edson Fachin, que já sabia muito bem que isso estava sendo gravado e que seria repercutido na imprensa, né? Não era algo secreto. Pois é, Caniato, eu fico observando, né, o ministro Fachin, que, salvo engano, já está há quase 10 anos, ou há 10 anos na corte, e agora, de repente, ele parece que recebeu uma luz, uma missão divina. Vamos estabelecer a ética no Supremo Tribunal Federal. Talvez a próxima missão do ministro Edson Fachin seja reeditar os 10 mandamentos, para que as pessoas entendam que não podem roubar, que não podem cometer adultério, que tem que respeitar. Então, assim, ministro do Supremo Tribunal Federal, 11 mentes brilhantes do direito, é isso que se propõe na composição do Supremo Tribunal Federal, indicados com base naquilo que diz a Constituição: reputação ilibada e notável saber jurídico. Qual é a função do Senado Federal? Observar se, no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal, um desses membros, um dos 11, ou mais de um,
não estão cumprindo o seu dever de serem juízes éticos, imparciais, que interpretam a Constituição sem considerar quem é o advogado. Será que é parente? Será que não é? Sem considerar quem é o autor, quem é o réu, quem é que acusa. Por quê? Porque assim você garante isonomia na aplicação da lei e imparcialidade, que aliás o ministro hoje, o presidente, enche a boca para dizer imparcialidade, mas isso é dúvida? Me desculpem, porque se o presidente do Supremo Tribunal Federal, que todos esses anos e que esteve na corte, estava quietinho ali, nunca me lembro de ter visto o ministro em algum embate para reforçar alguma condição antiética adotada pelos seus pares. E oportunidades não faltaram ao ministro, mas agora não, agora vamos lançar um código de ética. Ora, faz-me rir, ministro, porque isso não é sério. Se estivessem lá cumprindo a sua função, não precisariam falar de código de ética. Se o Senado Federal estivesse cumprindo a sua função, não precisaríamos falar de código de ética. Portanto, essa história de código de ética me parece uma conversa para primeiro isentar. Não, eles fizeram isso, assinaram um contrato de 100 milhões de reais com o escritório de advocacia do parente porque não tinha código de ética. Então, vamos esquecer o passado, porque, puxa, eles estavam desavisados. Ética no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal era uma coisa meio dúbia, ninguém sabia exatamente o que tinha que fazer, mas agora está claro. Então vamos olhar para frente, vamos esquecer, deixa ele lá com os milhões dele e a gente toca o barco, toca a vida. Portanto, essa conversa, para mim, é conversa fiada, que não me convence e simplesmente temos mais um ministro que sempre esteve do lado dos seus pares para levar o Supremo Tribunal Federal nesta vala fedorenta em que se encontra hoje. Mais uma dupla de comentaristas tem um outro aspecto. Se essa lista de itens, que integrariam o Código de Conduta, se isso atende exatamente à necessidade que os nossos comentaristas discutiram já em outros programas. Vamos colocar na tela quem é o Mota e o Musa? Mota, falamos várias vezes do tal Código de Conduta, Quais eram as questões mais sensíveis? Quais são os problemas que nós temos? O Código de Conduta irá ajudar? Esse recado do tal Código de Conduta é para a corte ou é para quem está fora da corte? Isso corrige alguma coisa? Algumas das distorções que muitos dizem que acontecem hoje em dia? Caniato, a minha objeção ao Código de Ética, ao Código de Conduta, continua a mesma. Na minha visão, um magistrado que precisa de um Código de Ética não pode ser magistrado. Por quê? O ofício do magistrado pressupõe um nível superior de ética, muito superior ao de qualquer código de conduta. Eu entendo a boa intenção do ministro, não me interpretem mal, mas eu dei uma olhada nos artigos do código. Pode ser só impressão minha, Caniato, mas me parece que a maioria dos artigos desse código são violados repetidamente, rotineiramente no Brasil. Então, é preciso perguntar, como é que você vai pegar um código de conduta e colocar o código de conduta num grupo de pessoas cujo comportamento atual já não se adequa a esse código de conduta? Como é que isso funcionaria? Eu realmente não consigo entender. Pois é, fica parecendo aquela placa que tem em muitos lugares, Bruno Musa, dizendo, recomendando que tal pessoa não faça aquela coisa. Mas também, se não fizer, não vai receber nenhum tipo de punição. Acho que foi o Mota uma vez que trouxe, né, Mota? Como é que era o nome? Aquela placa do restaurante, por favor, não dance abraçado, mas como é que é? Não, é proibido dançar agarradinho, mas se quiser, pode. Então, o que acontece, Bruno Musa? Se é uma recomendação para que os magistrados evitem tais coisas, isso é uma coisa. Agora, se é uma regra, uma lei passível de punição, quem é que vai fiscalizar? E uma vez não respeitado, determinado artigo, quem é que vai punir? Eu sempre falo aqui. Não, estava fechado, a gente perdeu o início da sua fala. Pode começar, por favor.
Esse é exatamente o ponto que eu sempre bato. Quem vai fiscalizar e quem punirá os eventuais excessos ou descumprimentos dessa tal regra do Código de Ética? Veja, tem um dos pontos de fundamentos que eu acredito da parte econômica, que é justamente a ordem espontânea. Vou fazer a analogia do próprio mercado com esse Código de Ética. A ordem espontânea, da forma como nós acreditamos, ela emerge de uma cooperação social onde todo mundo tende a tirar vantagens positivas aqui falando. Você não precisa de um planejamento central para isso. E isso encaixa perfeitamente dentro de um código de ética. Veja só, será que a gente precisa escrever num código de ética que juízes de quaisquer instâncias que sejam não deverão julgar casos em que familiares e pessoas próximas estejam envolvidos? Será que a gente precisa de uma obviedade tão grande? Ou não somos adultos o suficiente para entender algo tão claro e natural? Ainda mais se tratando da Corte Suprema, aquela última instância jurídica que supostamente guarda toda a Constituição. Será que a gente precisa dizer o óbvio? Então vamos aprofundar um pouquinho mais, já que no Brasil, infelizmente, o óbvio precisa ser dito mais uma vez e talvez escrito ali em letras garrafais para que todo mundo veja. Mas mesmo assim, a punição não vem. Então, qual seria o critério de descumprir? Eles julgarão? Qual é o tipo de punição? A mesma que a gente vê no Brasil, onde grande parte das pessoas são soltas em poucas horas depois de praticarem algum crime? Será que eles próprios, dentro do corporativismo que existe no Brasil, não se autoblindariam frente ao suposto transgressão da regra? Todas as regras passam a ser subjetivas. Afinal de contas, a gente consegue, dentro de uma subjetividade, dificilmente dizer o que é um descumprimento. Veja só, por exemplo, o que a gente viu e falou já a respeito do diesel que falaremos lá na frente. Dentro da nova regra do governo, se um posto de gasolina vender a um preço abusivo, ele pode ter uma multa de 500 milhões de reais. O que é abusivo? Quem considera o que é abusivo? Qual é o preço superior para abusivo? E o inferior? Quanto pode? Cada um determina. Quem determina? Eles mesmos, aqueles que escreveram as próprias regras. Portanto, nesse ambiente, infelizmente, não tem solução assim. Pois é, várias mensagens, muitas manifestações. Eu preciso continuar nesse tema, mas tem um outro aspecto dessa discussão que a gente precisa se atentar, se debruçar. Deixa eu passar para mais uma dupla de comentaristas. Quando se fala de conduta, né? Assim, falar de conduta e falar do posicionamento do magistrado sobre um dilema ético, né? Fazer ou não fazer determinada coisa. E eu preciso lembrar da minha profissão como jornalista. O que nós aprendemos na universidade, o que a gente pode fazer, o que a gente deve falar, como a gente se relaciona com uma fonte, por exemplo, né? Se uma fonte, se eu estou numa apuração de uma reportagem e uma fonte que poderia revelar informações me leva para jantar ou não, vamos passar um fim de semana aqui no meu resort, sei lá, ou na minha casa de praia, né? Não, traga sua esposa, seus filhos. Eu acabo me corrompendo porque eu tem uma relação diferente daquela que eu deveria ter na apuração, entendeu? Só que isso não tem um código de ética do jornalismo ou das empresas de jornalismo que dizem se eu posso ou não posso fazer isso. Eu sei que eu não posso fazer isso, aceitar presente de alguém que lá na frente eu possivelmente irei compartilhar uma notícia falando mal daquela pessoa, né? Então, como é que eu poderia receber presentes de políticos, de empresas, se eu acabo atuando em determinado segmento? E aí muitos fazem esse questionamento, Cristiano Beraldo. Um ministro da Suprema Corte ou um integrante do Judiciário, alguém que julga casos muito complexos, sensíveis, alguém que tem que saber exatamente o que é certo e o que é errado, avaliar um caso com lupa, com cuidado. Ele precisa de um código de conduta? Zé Caniato, olha, vamos usar um exemplo concreto. Nós tivemos o ministro Edson Fachin entrou na corte indicado pela então presidente Dilma Rousseff em 2015. Ele estava na corte quando, durante o processo de impeachment da então presidente Dilma, o presidente do STF, então Ricardo Lewandowski, conduziu o processo dentro do Congresso Nacional e aí veio aquela invencionice que não está na lei. Completamente ilegal. O Congresso, de forma soberana e legítima, votou para empichar, para afastar da presidência da República a presidente. E quando isso acontece, está na lei. Não precisa ser advogado, jurista, contratar um parecer caro de alguma
advogada brilhante. Não, está na lei dizendo que quando você sofre o impeachment, você perde os seus direitos políticos. Você não pode se candidatar, salvo engano, por 8 anos. Aconteceu com o Collor e não fazia muito tempo. Aí o colega do ministro Fachin inventa que existe a possibilidade de contrariar a lei, e aí a presidente teve o impeachment aprovado, mas não perdeu seus direitos políticos. Foi candidata ao Senado por Minas Gerais na eleição seguinte, e aí a providência divina fez o trabalho que o Supremo Tribunal Federal devia ter feito, até para evitar jogar dinheiro público na lata do lixo, que é isso que aconteceu naquela eleição. Então ela perdeu a eleição e saiu da vida pública até ganhar um emprego para ganhar milhões de reais lá representando o Brasil no Banco dos BRICS. Pois bem, o que o ministro Edson Fachin falou quando chegou de volta ali à sessão do Congresso? Estava ali presente o então presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, depois de cometer uma invencionice completamente fora do que diz a lei. Ele se manifestou, ele foi aos jornais, às revistas, gravou um vídeo. Quando ele foi, então, talvez ali convidado para ser paraninfo de alguma turma, como a gente viu ali hoje numa aula inaugural, ele falou alguma coisa sobre isso ou ele preferiu ficar quieto? Para que, quando ele, então, tivesse interesse em algum posicionamento do ministro Ricardo Lewandowski, essa troca de favores, esse silêncio conveniente pudesse ser lembrado. Portanto, essa dinâmica que se criou no exercício da função mais importante do judiciário brasileiro, representando uma corte por onde passaram homens iluminados do direito brasileiro, figuras estudiosas, competentes, de vida discreta e simples, mas que honraram de todas as formas o exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora estamos aqui vendo essa discussão patética de código de ética. Me desculpem, precisamos de uma nova Constituição que impeça que pessoas deste nível de desqualificação moral e ética ocupem as cadeiras do Supremo Tribunal. Muita gente com a gente na programação da Jovem Pan, pela TV por assinatura, TV aberta e também pelo YouTube. E aí várias manifestações, pessoas que questionam, Mota, a necessidade de um código de conduta para integrantes da Suprema Corte, que, segundo muitas pessoas da nossa audiência, seriam figuras acima do bem e do mal. Pessoas que sabem exatamente o que deve ser feito, né? E surpreende a muitas pessoas da nossa audiência a necessidade de um código de ética, um código de conduta. Essa surpresa é legítima. E você, espectador, que está surpreso, você está certo. Você está mantendo a sua sanidade. É o Brasil que está ficando completamente louco. E aí, Caniato, eu estava aqui fazendo uma reflexão que foi provocada por um amigo jurista, o doutor Amorim, que assiste aqui o nosso programa e fez um comentário e me chamou a atenção. Eu não vi nesse código de ética, Caniato, vou pedir até a você, ao Filipinho, que dê uma checada, porque talvez esteja, mas eu não vi, nenhuma restrição quanto a parentes advogando junto ao tribunal. Isso está no código de ética? Esse é um ponto muito sensível e não está, pelo menos no documento que chegou às minhas mãos. Pois é, agora eu acho que se você fizer uma pesquisa com o cidadão brasileiro, pessoas de todas as profissões, elas vão dizer, não, olha, eu não acho que isso é a melhor prática. Como você mesmo disse, né, Caniato? Se você, na sua profissão, tem missões a cumprir, você não pode se colocar numa posição de ser influenciado nessa missão, né, de forma parcial, por relacionamentos. Então, veja bem, justamente o ponto talvez mais sensível hoje em relação à corte não está no Código de Ética. E veja também que coincidência, Caniato. Surgiu esse mega escândalo do Banco Master. Aí vieram a decisão sobre
fim dos penduricalhos, né? O Código de Ética. Parece que teve agora uma decisão recente também sobre o fim da aposentadoria compulsória. Ou seja, é como o Cristiano Beraldo falou. De repente acordaram em relação a coisas que no Brasil estão há décadas aí. Justamente no meio da crise do Banco Master. É coincidência. Pois é. Deixa eu só... O Mota fez uma menção importante, mas quero, na verdade, colocar para os nossos comentaristas avaliarem o item 7 desse documento que eu recebi, que seria uma espécie de um boneco, né? Um boneco, um rascunho, ou pelo menos uma prévia do que seria o Código de Conduta. O item 7, Dávila e Musa, vou começar com o Dávila, diz o seguinte, só pegando o gancho do que o Mota trouxe a respeito da necessidade de colocar de forma expressa algum regramento em relação a parentes de integrantes da corte, advogados ou que tenham escritórios de direito, de advocacia, que têm casos na Suprema Corte. E é o que diz o item 7 do Código de Conduta. O magistrado, o ministro, o juiz, rejeita vantagens, presentes ou benefícios, por isso é vedado receber benefícios, presentes ou vantagens de pessoas interessadas em processos. Para muitos, há possibilidade de fazer algum tipo de conexão com o interesse de um parente que tem um caso na Suprema Corte. Enfim, deveria, e isso está em um item separado de maneira expressa, um regramento em relação a parentes advogados que têm casos na Suprema Corte, Dávila? Certamente deveria ter um destaque, porque isso é uma das maiores barbaridades que vem ocorrendo ultimamente. Nós não podemos esquecer que são já milhares de casos de parentes de juízes advogando na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Isso é um absurdo. O Estado de São Paulo levantou um dado, são quase 2.000 casos, 1.800 casos. É um absurdo isso. E pior, Caniato, hoje, com essa história de hoje os advogados não conseguem mais ter audiência com ministros do Supremo, faz com que a única forma de você conseguir ser escutado no Supremo Tribunal Federal é contratar um parente, porque é o único jeito que chega ao ouvido de um ministro do Supremo. Essa história de que as audiências hoje entre advogado e ministro do Supremo inexiste é um total absurdo, porque é justamente essa exposição do contraditório, é o bom debate, é a defesa oral que faz com que, inclusive, que ministros mudem voto, justamente por causa da sustentação oral. No momento que não existe mais sustentação oral, é um negócio que você praticamente obriga a contratar escritórios ligados a membros familiares do Supremo Tribunal Federal, porque é o único jeito que você vai ser escutado. Então, Caniato, isso é um absurdo, isso distorce o Estado de Direito, isso distorce os direitos do cidadão. Então, Caniato, é óbvio que esse item merece um destaque. Mas, como eu disse, todas essas 10 medidas, e se você quiser colocar esse próximo item como o 11º, são necessárias, fundamentais, mas agora é hora de medidas muito mais duras e complexas. Eu sugeri apenas 2 aqui, que é apoiar integralmente o relator da matéria do caso Master, que é o ministro o André, e a outra coisa essa é o André Mendonça, e a outra é essa história de acabar de uma vez por toda com o inquérito da fake news. Isso é uma vergonha. Há mais de 7 anos o Brasil tem um inquérito aberto por tempo indeterminado, genérico, que vem sendo usado como barriga de aluguel para perseguir cidadãos. Isso é um absurdo, isso é intolerável, é inacreditável que isso ainda exista. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem que acabar com isso já, porque se não fizer isso, Caniato, você pode aprovar as 10 medidas que a imoralidade vai continuar reinando, porque ela reina no ato de determinados juízes em usar como barriga de aluguel de maneira arbitrária. Isso não pode ser mais aceito no Brasil. É hora de dar um basta, um ponto final a essa excrescência.
Pois é, daqui a pouco a gente volta a tratar das questões que envolvem a Suprema Corte, caso do Banco Master, enfim, daqui a pouco outras informações, mas só em relação a isso que os nossos comentaristas e o que o Dávila principalmente disse, muitas pessoas se manifestam aqui entendendo que seria possível e seria necessário criar um dispositivo que deixe claro em quais circunstâncias os ministros devem se declarar suspeitos e impedidos. Porque muitas vezes fica quase a critério dele, né? Eu acho que não tem problema eu não me declarar suspeito nesse caso. Daqui a pouco a gente trata disso,